Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 16 de português. Relembrando os substantivos. Vocês se recordam que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam coisas, seres vivos, elementos da natureza, objetos e sentimentos. Nós temos o substantivo próprio, que é o nome específico de um indivíduo. Lugar, marca, são escritos com letra inicial maiúscula, que a professora trouxe exemplo do nome de uma menina, que chama-se Bruna, específico dela, é ela que recebeu esse nome dos seus pais quando nasceu. A professora também trouxe o exemplo do nome dado a uma gatinha, Fiona, e da cidade, que no caso aqui é a cidade de Barretos. Observem que todos os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula. Então, é por isso que a professora sempre pede para vocês observarem o nome de vocês, se eles estão escritos com letra maiúscula, porque o nome de vocês é um substantivo próprio. É o nome que foi dado a cada um de vocês quando vocês nasceram. Nós temos também o substantivo comum, que dá o nome aos seres, objetos de um modo geral, ou seja, é comum a todos. São escritos com letra inicial minúscula. Então, aqui a professora trouxe o exemplo de um sentimento, de um lápis. Se a professora descrevesse esse tipo de material, vocês saberiam me dizer que é um lápis, porque são as características comuns a qualquer tipo de material que se enquadra dentro das características que a professora descreveu. O mesmo seria para um animal, um felino de 4 patas. Então, se a professora pedisse para vocês, como chama aquele animal que é um felino e tem 4 patas? Vocês iriam me dizer gato, porque é comum a esse tipo de animal. E a professora também trouxe o exemplo de cidade. Então, se a professora descrevesse, um lugar, uma zona urbana, povoada, que tem casas, prédios, ruas, vocês saberiam me dizer que é uma cidade. Relembrando adjetivos. Então, já estudamos esse assunto nas aulas anteriores, então é apenas uma recordação. Adjetivo é a palavra que descreve como o substantivo é alto, baixo, bonito, feio, novo, velho, grande, pequeno, bom ou ruim. Então, aqui a professora trouxe o exemplo da menina, só recordando o slide anterior, menina é o substantivo comum, então ele é escrito com letra inicial minúscula. A professora elencou alguns adjetivos, que seriam algumas qualidades desse substantivo. Alegre, pequena, esperta. Vocês poderiam elencar outras. A professora também trouxe outro exemplo. A cidade, Barretos. Então, aqui nós temos já um substantivo próprio, escrito com letra inicial maiúscula. E as qualidades, os adjetivos que a professora utilizou para qualificar esse substantivo são evoluída, arborizada e agradável. E assim vocês farão conforme cada substantivo. Aula 16 de português. Relembrando o substantivo e adjetivos. Advérbios, lugar, tempo e modo. Leitura, ortografia do U e do L. Então, aqui essa primeira parte nós estamos relembrando o substantivo e adjetivo. A professora fará uma leitura e vocês acompanham essa leitura na apostila de vocês. Substantivos são palavras que servem para dar nome às coisas. O substantivo próprio é escrito com a primeira letra maiúscula. É o nome específico que você usa para chamar animais, pessoas, cidades, estados e países. Aqui nós temos uns exemplos. Bituca, Leandro, Barretos, São Paulo, Brasil. E o substantivo comum é o que nomeia as coisas de forma geral. Homem, cidade, menina. Relembrando adjetivos. O adjetivo é a palavra que descreve como o substantivo é
alto, baixo, bonito, feio, novo, velho, grande, pequeno, bom ou ruim. Geralmente, dizemos que é a qualidade de alguma coisa, mas temos que lembrar que a qualidade pode ser tanto boa quanto ruim. Por exemplo, feio é adjetivo, é uma qualidade, descreve algo. Um outro detalhe também sobre o adjetivo é que ele pode vir antes do substantivo como depois do substantivo. Complete a tabela conforme o primeiro modelo. Então, aqui nós temos um modelo. Na primeira linha, vocês terão que colocar o substantivo próprio, na segunda linha, o substantivo comum e na terceira linha, o adjetivo, que vocês irão utilizar para descrever este substantivo. Só observando que substantivo próprio é escrito com letra inicial maiúscula. Então, aqui na letra A, nós temos como substantivo próprio Alice, substantivo comum a menina e o adjetivo bonita. A professora vai fazer também a letra B e vocês farão a letra C e a letra D sozinhos. Então, aqui nós temos um senhor. A professora vai chamar ele de Pedro. Substantivo comum, homem. Adjetivo, simpático. Na letra C, vocês estão observando uma bandeira. Ela é referente a algum local. A apostila já nos trouxe qual é esse local. Barretos. Esse local se refere ao quê? É um estado, é um país, é uma cidade? Então, aqui vocês terão que colocar. E o adjetivo que vocês irão utilizar para descrever Barretos. Neste último campo, na letra D, vocês terão que fazer referente a este animal. Então, vocês darão o substantivo próprio, que é o nome, o substantivo comum e o adjetivo. Então, depois que vocês preencherem esses 3 campos, não esqueçam de verificar se os substantivos próprios estão com letra maiúscula. Exercício 2. Construa as frases utilizando os substantivos e adjetivos que você usou no exercício acima. A letra A já estava preenchida a primeira coluna. Então, era o exemplo da nossa apostila. Vamos ver como que ficou a frase? Na letra A, Alice é uma menina muito bonita. Se a professora pedisse para vocês identificarem essas palavras que estão grifadas, o que seria dentro dessa qualificação de substantivo próprio, substantivo comum, adjetivo, como que ficaria? Vamos analisar? Alice. Alice é um substantivo próprio, foi o nome utilizado para chamar aquela menina. Menina, substantivo comum, e bonita o adjetivo, utilizado para descrevê-la. A letra B a professora fez junto com vocês. Então, vovô, como foi o nome mesmo que a professora utilizou para chamar aquele senhor? Pedro. É o homem mais e o adjetivo que a professora utilizou para descrevê-lo? Simpático. Como que ficou a frase agora preenchida as lacunas? Vovô Pedro é o homem mais simpático da família. Vamos analisar as palavras? Então, Pedro é um substantivo próprio, homem, um substantivo comum e simpático, um adjetivo. Vocês terão que preencher a lacuna com as palavrinhas que vocês fizeram na coluna e na letra D irão montar a frase com os 3 campos preenchidos por vocês. Agora, nós iremos estudar os advérbios. Vocês sabem o que são advérbios? Advérbios são palavras que indicam o tempo, o lugar e o modo em que as coisas acontecem. Mas vocês sabem identificar um advérbio dentro de uma frase? Para vocês identificarem um advérbio dentro de uma frase, vocês precisam fazer perguntas. Para descobrir os advérbios, façam sempre as perguntas. Quando aconteceu, para o advérbio de tempo, onde aconteceu para o advérbio de lugar
E como aconteceu para o advérbio de modo. Mas, professora, essas perguntas são feitas para quem dentro da frase? Vocês irão fazer essa pergunta para a palavra principal da frase. E como que descobre essas palavras? O professor irá explicar. Então, aqui, a professora trouxe o advérbio de tempo. Então, a pergunta que vocês irão fazer é quando aconteceu. E a frase que nós iremos analisar é ontem fomos ao cinema. Então, para vocês descobrir primeiramente a palavra principal, vocês irão retirar uma palavra de cada vez da frase, reler a frase e verificar se a frase ainda está com sentido. Se ela estiver com sentido, então a palavrinha retirada não é a palavrinha principal. Então, vamos nesta frase retirar a palavra ontem. Fomos ao cinema. Então, a frase ficou dessa forma. Vocês conseguem entender essa frase? Sim. Então, o ontem não é a palavrinha principal. Vamos retirar, então, agora o fomos. Ontem ao cinema. Vocês conseguiram entender o que a professora falou? Ontem o quê? Não sei, a frase não teve sentido. Então, a palavrinha fomos é a palavra principal dessa frase. Então, é a ela que vocês irão fazer a pergunta. Então, fomos como palavrinha principal. Então, quando aconteceu? Então, quando fomos ao cinema? Ontem. Então, o ontem é o advérbio de tempo. Já no advérbio de lugar, a perguntinha é onde aconteceu. Então, a frase que a professora trouxe é: o livro está embaixo da mesa. Vamos retirar o livro? Está embaixo da mesa. Conseguiram entender? Sim, eu só não sei o que está embaixo da mesa, mas a frase tem sentido. Então, o livro não é as palavras principais por enquanto. Vamos retirar a palavra está. O livro embaixo da mesa. Vocês conseguiram? O livro o que embaixo da mesa? Não entenderam. Então, o está é a palavrinha principal. Então, vamos grifar ela. Então, é a ela que nós iremos perguntar onde aconteceu. Então, onde está o livro? Então, ele está embaixo da mesa. O embaixo é o advérbio de lugar. Já no advérbio de modo, vocês irão perguntar como aconteceu. Então, a professora trouxe a frase: fiz minhas atividades rapidamente. Então, vamos retirar a primeira palavrinha fiz? Minhas atividades rapidamente. Minhas o quê? Então, nós já descobrimos que a palavra principal é o fiz. Então, é a ela que eu vou perguntar. Como eu fiz minhas atividades? Rapidamente. Então, rapidamente é o advérbio de modo. Então, assim vocês farão para descobrir cada um desses advérbios. A professora trouxe para vocês uma tirinha para analisarmos os advérbios. Então, nós iremos analisar os advérbios de uma forma geral dentro do texto e depois em alguns balões, porque apresenta alguns balões com mais do que um advérbio. Então, vamos à leitura. Mundo de Leiloca esconde bem demais. Mãe, eu e o Júnior estávamos brincando de esconde-esconde e ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. Cedo ou tarde, ele aparece. Mas, mãe, acho que ele se escondeu bem longe. Realmente, ele é bom nisso. Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então, você sabe onde ele está, mas não sei para onde o lixeiro leva a lata de lixo. Então, aqui o menino entrou para brincar e acabou sendo levado embora pelo lixeiro. Então, vamos à análise do texto no geral. Então, o advérbio de tempo. Então, eu faço a pergunta quando aconteceu. Então, quando aconteceu que o menino entrou dentro da lata do lixo? Cedo. Então, o cedo é um advérbio de tempo. Já no advérbio de lugar, é onde aconteceu. Então, aonde que ele se escondeu? Então, ele se escondeu bem longe. Então, o longe é o advérbio de lugar. E nós temos também o advérbio de modo. Então,
como aconteceu. Então, aqui, ele se escondeu. Então, a forma que ele se escondeu. Então, ele se escondeu bem. Então, o bem é o advérbio de modo. Agora, se a professora pedisse para vocês analisarem cada balão, vocês irão verificar que nós temos balões com mais do que um advérbio. Neste balão aqui, nós temos o advérbio cedo e tarde. Os dois se referem ao advérbio de tempo. Aqui, nós temos o hoje e o cedo, que também são advérbios de tempo. Nesse outro balão, nós temos o onde, que é um advérbio de lugar. Então, aqui vocês têm essas duas análises, dependendo do exercício. Então, vocês precisam verificar o que o exercício está pedindo para que vocês façam. Advérbios. Leia atentamente os 2 parágrafos abaixo. Então, a professora vai fazer essa leitura, vocês farão também o acompanhamento na apostila de vocês. Observem o que está sendo alterado de um parágrafo para outro, vão pensando no que são essas palavras, se alterou o sentido, porque vocês farão uma discussão com a sua professora e com os seus colegas sobre essas alterações. Então, no primeiro parágrafo, no momento em que o Papaléguas corria de modo rápido, o coiote observava com atenção, pensando em qual lugar iria pôr sua armadilha. Parágrafo 2. Enquanto o Papaléguas corria rapidamente, o coiote observava atentamente, pensando onde iria pôr sua armadilha. Então, agora façam novamente a leitura para analisar essas questões que a professora pediu para vocês pensarem. Após ler os 2 parágrafos, que nós já fizemos isso no slide anterior, pense e discuta com sua professora e seus amigos. Então, agora a professora vai linkar algumas questões para vocês já irem pensando também. A. Os 2 parágrafos são iguais? Esse primeiro parágrafo é igual a este segundo parágrafo? Letra B. Existe alguma diferença entre eles? Ou vocês acham que tem diferença entre eles? Quais são elas, se vocês acharem que há diferença? C. O uso de palavras diferentes causou alguma mudança no significado do que está escrito? Aqui em cima eu tenho algumas palavras que foram grifadas. Será que houve alteração? Foi substituído por outras palavras? Será que mudou o sentido? E D, grife no segundo parágrafo as palavras que foram usadas no lugar das palavras ou expressões grifadas no primeiro parágrafo. As palavras em que você encontrou no segundo parágrafo, que substituiu outras ou expressões do primeiro parágrafo, são chamadas de advérbios. Isso nós já estudamos hoje durante os slides. Os advérbios são palavras que servem para descrever e explicar como, quando ou onde algo aconteceu. Existem vários tipos de advérbios, então não são só esses 3 tipos, temos outros. Mas nos nossos estudos vamos aprender os advérbios de modo, de tempo e de lugar. O que aconteceu no texto é que as locuções adverbiais foram trocadas por advérbios. As locuções adverbiais são essas expressões onde eu tenho mais do que uma palavra. Já os advérbios, ele é composto apenas por uma palavra. A nossa apostila trouxe alguns exemplos de locução adverbial e de advérbio. Observe no número 1. Com loucura é uma locução adverbial. Observe que é composta por 2 palavras. Se eu substituir essa locução adverbial com loucura por um advérbio, como ficaria? Loucamente. O mesmo para o 2. Com felicidade, substituindo por um advérbio, felizmente. Com rapidez,
rapidamente. Com atenção, atentamente. Com lentidão, lentamente. 6. Com sinceridade, sinceramente. Então, a locução adverbial também descreve uma circunstância, só que aqui nós temos essa descrição com duas palavras. Já o advérbio, ele é composto apenas com uma palavra. E aqui, como nós temos os advérbios de modo e a locução adverbial também de modo, observe que nos advérbios de modo, o final das palavras é comum vocês observarem esse a mente, ó, e todas elas têm este mesmo final. Tipos de advérbios. Então, agora nós iremos estudar mais especificamente cada um deles. Então, advérbio de lugar são palavras usadas para definir onde algo aconteceu ou o local onde algo está. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Onde? Aí, adiante, fora, onde, aqui, embaixo, atrás, aonde, lá, acima, além, longe, ali, dentro, acolá e perto. Temos também alguns exemplos. O A, minha casa é ali. Então, onde é minha casa? Ali. B, o livro está embaixo da mesa. Onde o livro está? Embaixo da mesa. Então, embaixo é o advérbio de lugar. Aqui a professora também trouxe um exemplo. A professora está atrás da árvore. Então, onde está a professora? Atrás, que é o advérbio de lugar da árvore. Nesses advérbios, a professora trouxe uma curiosidade. Observe que nós temos onde e aonde. Mas quando usamos cada uma dessas palavras, já que os dois são advérbios de lugar? Então, aqui nós temos o onde, que significa local, permanência. Qual o local? Então, seria aquele que fica parado, onde você está. E o aonde significa direção, ideia de movimento. Qual o local? Então, aonde ela queria ir. Então, fica aí essa curiosidade. Então, agora, durante suas produções de texto, vocês já sabem onde aplicar o onde e o aonde como advérbio de lugar. Advérbios de tempo são palavras usadas para definir quando algo aconteceu. Quando. Então, ontem, logo, nunca, primeiramente, hoje, ainda, sempre, imediatamente, amanhã, enfim, agora, afinal, já, jamais, antigamente, constantemente. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ontem fomos ao cinema, que já é um exemplo estudado na nossa aula lá nos primeiros slides. E B, estamos sempre juntos. Então, você faz a perguntinha para a palavra principal. Quando estamos juntos? Sempre. Então, sempre é um advérbio de tempo. Que a professora também trouxe um exemplo. Acordei cedo para ir à escola. Então, quando acordei? Cedo. Então, cedo aqui é um advérbio de tempo. Advérbio de modo. São palavras usadas para explicar como algo aconteceu. Então, como. Como aconteceu? Bem, depressa, tristemente, amorosamente, mal, devagar, rapidamente, amavelmente, melhor, cuidadosamente, felizmente, sinceramente, pior, calmamente, loucamente ou grandemente. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Deitou devagar e dormiu. Então, como deitou? Devagar. Ele saiu rapidamente da sala. Como ele saiu da sala? Rapidamente. A professora também trouxe, cheguei rapidamente à escola. Então, cheguei, a palavrinha principal. Então, eu vou fazer a pergunta, como eu cheguei? Rapidamente à escola. Então, rapidamente é o advérbio de modo.
Reescreva as frases abaixo, trocando a locução adverbial por um advérbio. Então, na letra A professora visitava com frequência a exposição de artes. Então, nessa palavra grifada, nós temos uma locução adverbial. Então, olha, no momento que vocês reescreverem a frase, vocês irão trocá-la por um advérbio. Observe que a professora escreveu a palavrinha frequência em cima. O mesmo vocês farão também. Por quê? Observe que na letra U da palavra frequência, vocês estão observando dois pontos em cima da letra U. Isso é o que nós chamamos de trema. Com o novo acordo ortográfico, esse trema caiu em desuso, não se utiliza mais. Então, vocês irão reescrever a palavra sem o trema. Então, vamos à análise da letra A. Então, como que ficará trocando a locução adverbial por um advérbio? Então, a professora visitava frequentemente a exposição de artes. Observem que com frequência uma locução, duas palavras, eu troquei pelo advérbio frequentemente. Então, assim vocês farão em todas as demais alternativas. No exercício 2, a professora vai pedir para vocês fazerem uma correção. Observe que a apostila trouxe locução adjetiva. Não é locução adjetiva que nós estamos estudando, e sim a locução adverbial. Então, a professora vai pedir para vocês passarem um traço na palavra adjetiva, escrever acima a palavra adverbial. Exercício 2. Leia o poema Extinção e depois coloque a locução adverbial e os advérbios grifados no quadro ao lado, de acordo com o seu tipo. Então, aqui nós temos advérbios ou locuções adverbiais de modo, lugar e tempo. Então, agora vocês irão fazer a leitura e a análise das palavras grifadas. Uma observação. Advérbio, eu vou ter apenas uma única palavra. Locuções adverbiais, eu tenho duas palavras grifadas com traço único. Observe nessa linha do poema que nós temos duas palavras, só que aqui cada uma dessas palavras está com um traço. Então, aqui nós temos dois advérbios. Já nesta outra expressão, com carinho, são duas palavras também, mas aqui nós temos um traço único. Se no lá adiante fosse apenas um traço, aí vocês iriam analisar como locução adverbial. Mas aqui são traços separados, então está separando as palavras, então nós iremos analisar como advérbios. A leitura agora do poema. Poema Extinção. Como será que vai ser no futuro lá adiante? Será que ainda vai haver animais como elefante? Como será que vai ser no futuro sem floresta? Será que a vida vai ser mais bonita do que esta? Como será que vai ser não ter animais por perto? Não ter verde, flores, frutos? Será viver num deserto? É por isso que é importante renovar o sentimento de cuidar de nossas matas com o reflorestamento. Mas nem tudo está perdido. Isso eu sei. Tenho certeza, se cuidarmos com carinho desta nossa natureza. Então, agora vamos à análise. Aí vocês podem consultar também aquela lista de advérbios ou fazer a pergunta: onde, quando e como aconteceu. Aqui nós temos o adiante. O adiante é um advérbio de lugar. Então, é onde aconteceu, lá adiante, bem distante. Então, um advérbio de lugar. O lá também é um advérbio de lugar. Então, os dois estão se referindo a onde aconteceu, o local que aconteceu. Assim, vocês farão
com as demais palavras. Irão analisar. Façam as perguntas que a professora já disse nos slides anteriores, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, que vocês irão identificar qual o advérbio ou locução adverbial está sendo estudada naquela análise daquela palavrinha. Exercício 3. Complete as frases com os advérbios, locução adverbial, do quadro abaixo e depois marque com um X para dizer se ele é um advérbio de lugar, de modo, de tempo. Então, aqui no quadro, vocês têm os advérbios ou locução adverbial que vocês terão que preencher nessas lacunas. O professor irá analisar a letra A. Mário pegou o ovo, mas mesmo assim ele quebrou. Então, ele pegou o ovo, foi quando, onde ou como aconteceu. Então, aqui é um advérbio de modo, como aconteceu. Então, Mário pegou o ovo cuidadosamente, mas mesmo assim ele quebrou. Então, é um advérbio de modo. Vocês farão essas mesmas perguntas para as demais atividades para poder descobrir se é um advérbio de tempo, de lugar ou de modo. Aqui vocês irão dar continuidade aos exercícios, fazendo as mesmas perguntas, onde, quando ou como aconteceu, para descobrir se é um advérbio de tempo, de lugar ou de modo, e preencher com as palavras que estão dentro do quadro. Ou é uma locução adverbial ou é um advérbio. Para casa, exercício 1. Escreva 3 frases utilizando um advérbio de lugar, um de modo e um de tempo. Grife o advérbio que você utilizou em cada frase. Consulte a página 9 se necessário. Então, advérbio de lugar, a professora trouxe a frase, a professora está atrás da árvore. Lembram como vocês farão para localizar o advérbio? Vocês terão que descobrir a palavrinha principal. Então, vocês irão retirando as palavras até verificar qual é a principal. Então, aqui vamos ver. A professora, então, retira a professora. Está atrás da árvore? Sim, eu sei que alguma coisa está atrás da árvore, só não sei o que, então eu consegui entender. Então, agora vamos retirar a palavra está. A professora atrás da árvore. Professor o quê? Conseguiram entender? Não, não deu para entender. A frase ficou sem sentido. Então, o está é a palavrinha principal. Então, vocês terão que analisar e é para ela que vocês irão fazer a perguntinha. Onde aconteceu? Então, onde está a professora? Atrás da árvore. Então, o atrás é o advérbio de lugar. Então, vocês grifem o advérbio de lugar. Advérbio de modo. Cheguei rapidamente à escola. Então, vamos analisar a palavrinha principal. Retiro, cheguei rapidamente à escola. Rapidamente o quê? Conseguiram entender? Não. Então, cheguei é a palavrinha principal. Então, é a ela que vocês irão perguntar como aconteceu. Então, como eu cheguei à escola? Rapidamente. Então, rapidamente é o advérbio de modo. Já no advérbio de tempo, a frase que a professora trouxe é acordei cedo para ir à escola. Então, vamos descobrir a palavrinha principal para fazer a pergunta quando aconteceu? Então, retiro o acordei, cedo para ir à escola. Cedo o quê? Então, aqui nós já encontramos a palavrinha principal. Então, é ela que nós iremos fazer a pergunta. Quando acordei para ir à escola? Cedo. Então, o cedo é o advérbio de tempo. E assim vocês vão fazer esta mesma análise com a frase de vocês. Exercício 2. É com U ou com L? Complete as frases com as palavras do quadro ao lado. Consulte um dicionário se necessário. Depois, encontre-as no caça-palavras. Então, aqui ao lado, vocês estão observando que nós temos 11 palavras e há uma lacuna aqui.
Então, nessa lacuna, vocês terão que colocar se a palavrinha é escrita com U ou se a palavra é escrita com L. A professora irá analisar o 2 e o 3. Então, essas duas palavras, a professora vai fazer a análise. Observe que essas duas palavras são idênticas. O que diferencia é que uma é escrita com L e a outra é escrita com U. Mas, professora, onde as utilizo? Como eu sei qual dessas eu posso utilizar em determinado assunto dentro do texto? Para isso, nós iremos consultar o dicionário. Então, a professora já consultou. Mas antes, vamos colocar uma palavrinha com L e a outra com U. O sentido da palavra a ser empregada no texto, nós iremos utilizar nesta terceira parte do exercício. Então, a professora consultou um dicionário online. A palavra cauda, escrita com L, é um líquido utilizado para acompanhar doces, frutas, pudins. E a cauda, escrita com U, é o prolongamento posterior de certos animais vertebrados. É aquilo que popularmente nós chamamos de rabo. É aquela parte comprida do cachorro, do gato e de alguns outros animais. Então, conforme esse significado, é o que nós iremos empregar no texto. Mas antes, vamos encontrar essas palavrinhas no nosso caça-palavras. A professora já encontrou uma. Cauda com L. E aqui está a cauda. Então, vamos grifá-la também. É a cauda com U. Então, agora iremos analisar o sentido da palavra dentro do texto. Vamos ler esse primeiro exercício. Vamos ver se é aqui que é empregada a palavra cauda. Eu gosto de pêssego em calda. Aqui eu tenho uma palavra cauda, mas será que ela é com U ou ela é com L? Eu estou usando o que aqui? Uma fruta. O que acompanha as frutas que a professora já identificou no dicionário? A palavra cauda escrita com L. Então, nós iremos colocar ela nesse espaço. E assim vocês verificarão. Quem não tem o dicionário físico, que é o de papel, busque no dicionário online. A nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço.